Nós estamos de volta agora para o nosso terceiro bloco de conversa aqui no Roda de Entrevista, hoje conversando com o Procurador do Estado, Rafael Arruda, sobre os modelos de gestão por OS nas escolas estaduais. Estamos querendo saber, entender como é que vai funcionar, na verdade, esse contrato de gestão, essa parceria entre as OS e as escolas. O senhor estava falando no bloco passado a respeito dessa questão do que compete à OS, do que compete ao governo. Dentro dessa questão de cumprir o plano de aula, enfim, isso entra nas metas do contrato de gestão, porque a gente sabe que as metas, quando a gente fala de saúde, é tudo muito prático. Olha, você tem que reduzir isso, você tem que reduzir aquilo, você tem que aumentar a oferta de leitos de vagas, você tem que melhorar isso, colocar mais UTI. Então, quando a gente fala de saúde, é tudo muito prático. Agora, na educação, é tudo também muito dentro do âmbito simbólico, né? Porque melhorar a aprendizagem, isso vai ser medido de que forma? Como que a gente vai chegar nessas metas? Eu diria que não se trata de algo simbólico, mas de algo concreto mesmo. E eu tenho aqui, por exemplo, para mostrar a minuta do contrato de gestão a ser celebrado pelo Estado com a futura organização social que vai promover a gestão compartilhada das escolas da Subsecretaria Regional de Anápolis. E é tudo muito objetivo. O contrato fixa indicadores de desempenho a serem avaliados. Então, por exemplo, existem metas para que haja incremento nas notas do IDEGO, que é o Índice de Desenvolvimento de Avaliação da Educação Básica Goiana. Tem uma meta de quanto vai ser? Isso, existem metas para o ano de 2015. E essas metas são progressivas. Existem metas, por exemplo... Você poderia exemplificar para a gente essas metas do IDEGO? Que, sim, por exemplo, quer que suba de quanto para quanto? Sim, por exemplo, temos aqui, no ano 3, premissas da meta SEDUCE para o IDEGO. Fixa o contrato de gestão um crescimento de 5% a cada 2 anos, nos índices do IDEGO. E não para por aí. Existem indicadores com relação à diminuição da evasão escolar, existem metas com relação a incremento de biblioteca, de acervo de biblioteca, existem metas com relação à tecnologia da informação, ou seja, prover utilidades em matéria tecnológica no interior da escola. Existem metas relacionadas à infraestrutura, existem metas relacionadas à capacitação de corpo docente, metas que dizem respeito à oferta de material didático, clima escolar, tudo isto previsto de uma maneira muito objetiva e transparente no ajuste de parceria, no contrato de gestão. Isso aqui pode e deve ser controlado, fiscalizado e acompanhado não só pelos órgãos de controle interno e externo. Quando eu falo em órgãos de controle interno, vale referir aqui Procuradoria-Geral do Estado, que é a carreira a que pertenço, Controladoria Geral do Estado, a Autoridade da Regulação, que no caso é a Agência Goiana de Regulação, para além dos de controle externo, Ministério Público, Tribunal de Contas e um órgão de controle social extremamente relevante, o Conselho Estadual de Educação, que deve acompanhar de perto a execução. A OS, ela tem que ter experiência em educação? Bom, a OS, que pretende assumir a gestão de escolas, tem de demonstrar capacidade técnica para executar aquela atividade. A nossa lei estadual não exige experiência compreendido como tempo de existência. Ou seja, uma entidade constituída recentemente, se possuir em seu corpo técnico, se possuir em seu corpo funcional, se possuir em seu corpo diretivo, pessoas com capacidade técnico-operacional e técnico-profissional para executar a atividade, podem, em tese, participar do procedimento de seleção. Então, uma OS que hoje está na saúde, ela não pode participar de uma gestão na educação? Em tese é possível. Se ela possuir em seu corpo diretivo, se ela possuir em seu corpo técnico e funcional pessoas devotadas, pessoas capacitadas a atuar na área de educação, isso é possível. Seria o quê? Seriam pedagogos? Seriam profissionais da educação, né? Pedagogos, enfim, profissionais da área educacional. Procurador, a gente sabe que já houve um chamamento e, ao que parece, no primeiro chamamento não existiu
OS, organizações sociais interessadas. Esse modelo, as metas mudaram um pouco para poder ver se isso foi ajustado para poder alguma organização social para que alguma organização social se interessasse? Não houve chamamento público. Este é o primeiro. Este, publicado agora no final do ano de 2015, é o primeiro chamamento público para OS na educação. No ano passado não era um chamamento público? No ano passado as OS tinham que dizer que tinham interesse? O que houve no ano passado foram avisos na imprensa dando conta da intenção governamental em o Estado, num futuro próximo, celebrar contrato de gestão com o OS. Mas, como eu disse inicialmente, para que haja a celebração de contrato de gestão, eu tenho de ter entidades privadas previamente qualificadas como OS. Então, concomitantemente à realização dos estudos, da modelagem jurídica, enfim, da construção do projeto, paralelamente a isso, o que o poder público fez foi comunicar à sociedade acerca desta intenção governamental para que então as entidades se movimentassem, se preparassem para que agora então, neste momento, participem, já como organizações sociais, do processo de chamamento público. Procurador, já foi dito aqui que o projeto piloto pretende ser implementado numa regional de Anápolis. Eu queria saber o seguinte, que não deve ser um processo fácil, mas o ponto de vista, se essas OS não derem certo, por exemplo, na educação, esse distrato, ele é fácil de ser feito caso a ideia não dê certo? Excelente pergunta. O distrato, a rescisão, enfim, o fim do ajuste de parceria pode ocorrer. É importante que tenhamos presente que o que há aqui é um ajuste de natureza convenial. Não se trata de contrato administrativo. É contrato apenas no nome, contrato de gestão. Mas, na sua essência, o que temos é um convênio. E isso restou dito e assentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando finalizou o julgamento da ADIM 1923. O fato de ser convênio facilita todas as coisas, porque se há um objetivo de interesse comum a ser alcançado, e esse deixa de ser o objetivo, o fim da relação pode ocorrer a qualquer momento. É diferente quando se trata de contrato administrativo, porque ali eu tenho de manter uma relação, um equilíbrio econômico-financeiro. Há direitos do contratante, há prerrogativas do contratado. Isso, num ambiente privado, em que temos a figura do lucro, deve ser preservado. Porque a Constituição garante isso, a defesa do patrimônio privado. Isso no âmbito da celebração de contratos administrativos, Lei 8666, relação com empresas. Tratando-se de ajustes de natureza convenial, o tratamento é muito diferente, muito simplificado, para permitir exatamente isso. Se a OS não vai bem, se a atividade não está sendo executada adequadamente, se ela teve contas reprovadas, se identificou algum desvio, prática condenável e por aí afora, pode o poder público retomar a atividade a qualquer momento. Aquilo que foi adquirido, por exemplo, pelo uma OS, tanto dentro do hospital como da educação, isso que foi adquirido é um bem público? Num caso de distrato, por exemplo, a OS não leva nada? É um bem público e isso, inclusive, está previsto na nossa Lei Estadual de Organizações Sociais. Veja que o poder público faz repasses financeiros ao parceiro privado. E o parceiro privado, então, administra esta verba que é pública. Ela não perde essa natureza, continua sendo verba pública. Então, por exemplo, a OS adquire cadeiras escolares, adquire material didático, promove uma reforma, enfim. Mas com relação a bens móveis, que é a sua pergunta, a escola precisou adquirir novas lousas digitais ou carteiras escolares, para ficar num exemplo bem prático. Este patrimônio, a partir da sua aquisição, passa a integrar o patrimônio do Estado. É o que diz a lei. A patrimonialização ocorre no momento da aquisição. Ou seja, quando o parceiro privado adquirir uma cadeira, por ocasião do ato da aquisição, já será fixada aquela plaquinha.
Aquela plaquinha de patrimônio? De patrimônio do Estado. Público do Estado. Nós vamos ter que fazer mais um breve intervalo aqui com roda de entrevista. Daqui a pouco a gente está de volta para o nosso último bloco, já de conversa com o procurador Rafael Arruda, que está ensinando para a gente aqui, conversando com a gente muito sobre o OS. Até já!